Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 18, de 15 a 35, e Lucas 9, de 51 a 56 e 10, de 25 a 37, e corresponde à semana 34 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Quem é o meu próximo? Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 18, de 15 a 35. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito, por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Lucas 9, de 51 a 56. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. E Lucas 10, de 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando-lhes nela vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei.
Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vimos na reflexão da semana passada que os discípulos perguntavam entre si qual deles seria o maior no reino dos céus. Jesus usou uma criança para ilustrar a humildade requerida para ingressar neste reino, e a seguir passou a abordar as crianças na fé, isto é, os novos convertidos ou os mais fracos. É nesse contexto que Jesus nos oferece um algoritmo prático de como tratar a ofensa de um irmão no ambiente da igreja. O indivíduo ofendido é orientado a buscar reconciliação com seu ofensor, inicialmente sem envolver testemunhas ou a igreja. Se, contudo, o ofensor não aceitar a reconciliação oferecida, o ofendido deve retornar para discutir a questão, juntamente com 2 ou 3 testemunhas. Quando imbuídas de propósitos divinos, essas pessoas encontrarão respaldo do próprio Deus para suas decisões. Caso ainda assim o ofensor deixe de ouvir tais pessoas, a questão será levada para toda a igreja. Por fim, se ele se recusar a escutar também a igreja, deverá ser disciplinado, sendo tratado como pagão ou publicano. Isso não quer dizer escarnecer ou menosprezar aquele a quem se está disciplinando, mas sim puni-lo com amor, para que seja futuramente restaurado ao convívio comunitário. Uma igreja unida para lidar adequadamente com problemas disciplinares encontrará endosso celestial para suas ações. O algoritmo proposto por Jesus motivou a seguinte pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? O limite usado usualmente pelos judeus para o perdão a uma pessoa era de 3 vezes, então Pedro certamente pensou que sua proposta seria bastante generosa. Jesus, contudo, extrapolou este limite e, na verdade, a cifra de 70 vezes 7 por ele oferecida é símbolo para o perdão infinito. Para exemplificar o caráter deste perdão, Jesus lançou mão de uma parábola. Em sua ilustração, um rei chama seus servos para um ajuste de contas. Na cultura oriental da antiguidade, um rei frequentemente realizava empréstimos a oficiais do governo. Um dos servos devia àquele rei o equivalente a 200.000 anos de trabalho, algo entre 6 e 8 bilhões de dólares no atual mercado. O servo teve sua dívida perdoada pelo rei, mas ao sair de sua presença encontrou um colega que lhe devia 100 denários, quantia que representava 4 meses de trabalho, equivalendo a 10 a 15 mil dólares nas contas de hoje. O colega também implorou paciência àquele servo, mas ele se recusou a perdoar-lhe a dívida, jogando-o na prisão. Outros subalternos que presenciaram a situação relataram-na ao rei, que então entregou o servo impiedoso aos torturadores até que pagasse sua dívida, a qual, em última análise, era impagável. A seguir, Jesus e seus discípulos saíram de Cafarnaum, na Galiléia, para Jerusalém, na Judéia. Esta ainda não é a viagem que culminaria com a crucificação de Cristo, mas marca o início de um ministério na Judéia, o qual Jesus tinha evitado até então. Ele sabia que percorrer a Judéia significaria perseguição e por isso seu deslocamento para aquela província proveio de uma decisão resoluta, baseada em seu senso de missão. A província de Samaria estava situada entre a Galiléia e a Judéia, e havia grande animosidade entre os samaritanos e os judeus. Por isso, Jesus enviou mensageiros a Samaria para assegurar passagem segura. Entretanto, percebendo que eram judeus indo a Jerusalém, os samaritanos do povoado abordado recusaram-se a deixá-los passar por ali. Aborrecidos com a descortesia, Tiago e João propuseram a Jesus que fizesse cair fogo do céu, como ocorrera muitos séculos antes com os opositores do profeta Elias. Jesus os repreendeu, enfatizando que o propósito divino para com a humanidade era a salvação e não a destruição. Dito isso, partiram para outro povoado. Depois disso, um perito na lei perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Em resposta, Jesus reforçou a prática de 2 grandes mandamentos da lei mosaica: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o mestre da lei, procurando colocar Jesus à prova, justificou sua dúvida perguntando-lhe: e quem é o meu próximo? Talvez aproveitando-se da demonstração recente de animosidade entre judeus e samaritanos, em que estes haviam atrapalhado sua viagem, Jesus propôs aos ouvintes a seguinte parábola. Um homem descendo de Jerusalém a Jericó foi assaltado e deixado quase morto à beira da estrada.
Passaram pela mesma via um sacerdote e um levita, que mesmo vendo aquele homem, dirigiram-se para o outro lado do caminho sem prestar-lhe socorro. Um samaritano, contudo, mostrou compaixão do indivíduo ferido, tratando suas lesões e levando-o a uma hospedaria, onde cuidou dele e pagou por todas as suas despesas até que se recuperasse. Sacerdotes e levitas estavam envolvidos nos serviços do templo. Os sacerdotes ofereciam diretamente os sacrifícios de animais, ao mesmo tempo que os levitas realizavam serviços manuais. Como religiosos, era esperada deles maior compaixão para com os outros indivíduos. Jesus bem poderia ter usado a figura de um judeu leigo em vez da de um samaritano, e o contraste já seria grande o suficiente para transmitir sua lição. Mas escolheu ir adiante e empregar um samaritano como personagem caridoso. Ao responder à pergunta de conclusão da parábola de Jesus, o perito na lei mostra-se furtivo, recusando-se a admitir diretamente a boa conduta do samaritano. Ele então recebe de Jesus uma clara orientação: vá e faça o mesmo. Aplicação prática. Na parábola do servo impiedoso, aprendemos com Jesus que devemos perdoar porque fomos perdoados por Deus. Assim como aquele oficial que devia ao rei o equivalente a 6 a 8 bilhões de dólares, teríamos uma dívida impagável para com Deus se não fosse por sua intervenção graciosa por meio de Jesus Cristo. Por isso, precisamos perdoar a nossos irmãos de todo o coração. Para tanto, Jesus nos oferece algumas instruções práticas visando a concórdia. Veja que a iniciativa deve partir do ofendido, tenha ele culpa ou não. As tentativas de solucionar um conflito envolvem progressivamente um maior número de pessoas conforme o ofensor recusa-se a concordar com o pedido de perdão. Dessa forma, quando analisamos conjuntamente o algoritmo de abordagem de uma ofensa e a parábola do servo impiedoso, concluímos que a busca pela reconciliação entre irmãos na fé deve ser ativa e persistente, ocorrendo quantas vezes forem necessárias. Na parábola do bom samaritano contada por Jesus, os judeus próximos tornaram-se estranhos, mas um forasteiro tornou-se próximo do viajante assaltado. Assim como o perito na lei que inquiriu o mestre, procuramos relativizações que justifiquem nossa desobediência aos mandamentos divinos. Somos prontos a censurar o sacerdote e o levita que passam ao largo evitando contato com aquele indivíduo ferido, mas é muito provável que fizéssemos a mesma coisa. A parábola do samaritano nos ensina de maneira desafiadora que meu próximo é aquele a quem posso ajudar a qualquer momento, sem importar as diferenças raciais, religiosas, de nacionalidade ou de posição social. Dessa forma, sou convidado por Jesus a tornar-me desinteressada e ativamente o próximo de alguém. Eugene Peterson assim sumarizou este ensino em sua obra Linguagem de Deus. A história de Jesus põe um ponto final em todas as ocasiões e em todas as variações da pergunta "E quem é o meu próximo?". Desde aquele momento até o presente, a pergunta é: eu serei um próximo? Trazendo da mente para o coração. Senhor, como perdoar e amar com tanta frequência e intensidade? A primeira sensação que me sobrevém quando leio acerca de Jesus e seus ensinos é sentir-me mais aquém, impróprio e alheio a seu reino. Parece-me que estou diante de um profundo abismo, o qual tenho que transpor sem ter para isso recursos. O que será de mim? Seus princípios são por demais intangíveis a um reles mortal como eu. Respiro profundamente. O ar quente e abafado do dia dá lugar a uma brisa suave que se torna em forte ventania. E este ar que agora se agita parece entrar impetuosamente dentro de meus pulmões, como se o Espírito Santo infundisse fortemente em mim sua presença, lembrando-me que a perfeição é uma promessa de sua parceria comigo. Não devo temer, pois tanto querer quanto realizar são obras de Deus em mim. O Senhor me ama mesmo que eu não atinja esses altos preceitos. O Senhor me salvou e me manterá salvo, porque já fez tudo, e é a reputação de Jesus Cristo que importa, e não a minha. Mas que anseio em chegar mais e mais próximo de seus ideais. Ajude-me, Espírito Santo, a ser mais tolerante e longânimo,
para com meu irmão do que tenho sido. Dê-me a postura ativa de buscar a solução das ofensas. Lembre-me de que a unidade que provém do perdão e do amor é que torna sua igreja atuante, e que, como membro deste corpo, tenho a responsabilidade de ser melhor hoje do que já fui ontem. Jamais conseguirei qualquer parcela disso por minhas próprias forças. Por isso é que oro dessa forma, agradecido e confortado. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 18, de 15 a 35, e Lucas 9, 51 a 56 e 10, 25 a 37, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, qual sequência orientada por Jesus na solução de um problema de relacionamento entre dois irmãos? Terça-feira, relembre agora o conteúdo da parábola do servo impiedoso. Qual sua lição central? Quarta-feira, qual a conclusão da análise conjunta do algoritmo ordenado por Jesus na solução de problemas entre irmãos na fé e a parábola do servo impiedoso? Quinta-feira, qual a relação entre o contexto de Lucas 9, 51 a 56 com a parábola do bom samaritano? Relembre o conteúdo desta famosa história contada por Jesus. Qual sua lição central? Sexta-feira, o caminho até o perdão e o amor incondicionais é-nos impossível nesta vida. De fato, somente quando Jesus vier pela segunda vez e formos ressuscitados e o universo restaurado à perfeição, é que teremos a real dimensão do que perdão e amor significam. Entretanto, isso não nos deve restringir a uma postura cômoda, pois somos chamados diariamente pelo Espírito Santo à santificação. Assim, em oração, peça a Deus que traga à sua mente nomes de pessoas para as quais você precisa ativamente liberar perdão. Peça a Ele que mostre aqueles a quem você tem faltado em demonstrar amor. A seguir, clame ao Espírito Santo de Deus para que você se reconcilie com essas pessoas e possa amá-las verdadeiramente. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 18, 15 a 35 e Lucas 9, 51 a 56 e 10, 25 a 37 para a sua vida?